Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Bom, o vídeo hoje é falando sobre a reforma protestante. Aí a gente fala assim, foi a vitória da igreja onde, meus irmãos? Onde que divisão é vitória de Deus? Sabe, eu fico olhando o que causou essa reforma. Brigas entre reinos, príncipes roubando, se você não sabe, é isso, ele desapropriou o príncipe da Inglaterra, o rei oitavo, Henrique VIII, desapropriou conventos, um monte de coisa, igrejas, monastérios da igreja da Inglaterra, sabe? Isso é o menor dos males, porque o que aconteceu? E vocês vão seguir alguns vídeos aí, alguns aqui pra frente, para vocês verem que protestante matou católico matou protestante. Aonde isso Cristo aprova? Em que momento Jesus vai aprovar uma coisa dessas? Mas acontece que a igreja católica estava errada, ok, mas que se corrigisse dentro dela, nela, conservando a união do corpo de Cristo. Essa divisão agora está no campo teológico, mas já foi sanguinária. E até quando a gente vai estar obedecendo e fazendo aquilo que o diabo gosta? Entende? Eu falei do Rodrigo Mocelin na Igreja Morta, no vídeo, como uma possível acordação no sentido de ele olhar para a esquerda. Mas ele continua sendo revolucionário, porque toda hora ele é contra a Igreja Católica, toda hora ele fala contra a Igreja Católica. Sabe, esse tipo de divisão de ir um contra o outro só tá piorando, gente. Nunca melhorou. As coisas só tá pior, as heresias estão cada vez mais fortes por causa dessa divisão. É por causa dessa divisão. E aí o que acontece? O católico deve receber o protestante quando chegar humilde com ele. E da mesma forma, o protestante deve ver a igreja e amar a igreja católica. É isso mesmo, amar. E ser grata por ela e ter existido por ela, por Cristo ter feito ela. E sabe por quê? Porque se só conhecemos Cristo, se lemos a Bíblia hoje, é porque tem a Igreja Católica. Nós temos que parar com esse orgulho estúpido. Gente, o que aconteceu lá no passado, as gerações antigas, a gente não tem nada a ver com isso. Aquele ódio daqueles protestantes revolucionários, nós não temos que fazer parte disso. Não temos. Eu não estou dizendo para você virar católico, meu irmão protestante. Se você quiser, amém. Mas eu estou dizendo uma coisa. Respeite o irmão católico. E você também, meu irmão católico, respeite o irmão protestante. Vocês são irmãos. Não é porque aconteceu a divisão, a igreja fez dos protestantes anátema, cismático, etc., que Cristo deixou de ver. Cristo não deixou de ver que é uma só igreja. Tanto que existem milagres na igreja católica, existem milagres na protestante. Eu vou mostrar isso em um dos meus vídeos. Pode aguardar. E então, o Espírito Santo passeia sobre o corpo. E a gente fica aqui brigando que nem uns bobos. Então a gente tem que parar de brigar. E fique, um aprenda com o outro. Olha que maravilha. Nós temos um belo banquete a aprender com os outros. É maravilhoso. A gente não pode deixar que essa raiva, que esse ódio anterior e passado nos contamine mais. A gente precisa se limpar disso. Porque goste você ou não, a hora que o inimigo quiser pegar, não vai, é católico e evangélico. Vai ser tudo por campo de concentração. Não tem esse negócio de, eu sou católico, não vai. Eu sou protestante, não vai. Não, é todo mundo por campo de concentração. É todo mundo. Tanto que este vídeo aqui que eu mostro, aqui no canal,
ele é bem claro, mostrando a ação do satanista contra a igreja, o corpo da igreja. Eles escolheram justamente um monastério, olha só que engraçadinho, um monastério e uma igreja evangélica. Por que será? Porque eles sabem que é o corpo de Cristo, querido. Você, é quem não sabe, é você que continua com essa briga boba. Sabe? Não dê mais ênfase ao diabo. Essa revolução, rebeldia, briga, vem tudo do capiroto, que a gente já está sofrendo as consequências até agora. O comunismo é a consequência da pior das revoluções que já tivemos lá antigamente, que começou com o protestantismo. Aí você vai falar, nossa, mas você... É isso mesmo, começou com o protestantismo. Se Lutero não tivesse quebrado, se vamos supor que não acontecesse, Lutero decidisse não ser daquele jeito, não quebrar, a igreja ia passar por uma nova reforma de novo dentro dela, e o diabo não conseguiria, mesmo que os reinos tivessem se desestabilizado, que nem aconteceu no início de Roma, na verdade na queda de Roma, a igreja levantaria a civilização de novo, que nem ela fez da primeira vez, entende? Então ele precisava quebrar o clero primeiro, entende? A coluna, entenda? É a coluna. Então o que é mais triste é que eu vejo protestante numa situação terrível, né? Como este vídeo aí. Vem ler comigo o comentário mais absurdo, covarde, maldoso que eu já recebi. Esse é de longe um dos piores. Vamos lá. Não deixe o meu filho ir para festas juninas, clássico. Em festas pagãs de santo. Não deixe o meu filho ter contato com professoras católicas. Olha o absurdo. E nem tampouco ter amizade com católicos também. Pois ele pode ser influenciado como nós protestantes, e ele já foi consagrado e até batizado pela Igreja Batista, a qual eu sigo, e ele também. Ele já sabe da verdade sobre os católicos. Ele sabe da verdade que os católicos são idólatras e gostam de eventos para santos. E nós não somos irmãos de católicos. Sim, você está lendo uma mensagem de um pai, tá? Que fala para o seu filho que ele não pode ter amizade com católicos, uma criança que não pode respeitar professoras católicas. Aí eu entro no perfil do ser humano, o que você vê na bio dele? Que ele é de aquário. Ele fala que o filho dele não pode falar católico, porque o católico é idólatra, mas ele coloca o signo na bio dele. Ah, mas isso não é tudo não, ele idolatra político também, né? Ele aceita na igreja dele o político, fazendo da igreja um palanque político, gente. Então, como este vídeo, mas também vejo no TikTok mesmo, eu falando sobre catolicismo e tal lá, eu fui responder umas coisas, aí ele disse, o católico escreveu para mim: nós católicos somos puros e perfeitos e maravilhosos, e vocês, protestantes, não são nada. Ó, coisa linda, coisa linda. Cadê a piedade? Cadê o amor ao próximo? Cadê os ensinamentos da igreja? Sumiu, desapareceu, evaporou-se, não é? Então assim, a gente tem que parar de continuar com esta briga. Ah, mas acontece que eu sou protestante, eu gosto da minha igreja aqui, eu não quero ser católica. Tá bom, mas comece a olhar para os nossos irmãos católicos com carinho, com amor, como irmãos que são. Para de ficar chamando eles de idólatras, de não sei mais o que. Quantos de nós evangélicos também somos idólatras? Veja o vídeo que eu fiz sobre idolatria. Entenda? Então é necessário falar, tá bom? Então pense com carinho, sobre isso, né? Vamos parar de brigar, porque o diabo está se divertindo com a gente há séculos.
Então, meus irmãos adventistas, presbiteriano, luterano, assembleia e etc, vamos entender que somos um corpo de Cristo. Não deixou de ser o corpo. Jesus não deixou de vermos como o corpo, como a noiva. Tratemos-nos de nos aprontar, nos unir e nos embelezar para a vinda de Cristo. Unidos, ajudando uns aos outros. Porque na hora em que atingir os católicos, que é a primeira coisa que eles vão fazer, a gente ajuda os católicos, nós os protestantes. Os protestantes, se atingido, os católicos ajudam os protestantes, porque só é um corpo de Cristo. Não adianta, é o mesmo corpo. Só foi dividido pelo diabo, mas o Senhor é quem une. Então deixemos Ele nos unir, passamos a nos perdoar uns aos outros, nos amar uns aos outros, né? E fica de novo o convite a todos os católicos que uma hora que quiser fazer uma live comigo, vamos fazer, vamos compartilhar conhecimento, vamos nos aprender, vamos nos unir, entendeu? Vamos parar de brigar, tá bom? Deus os abençoe. Só mais uma coisinha, né? Então, o que é a protestante? A protestante é a filha pródiga, é a filha sequestrada. Então, se ela é uma filha sequestrada, convenhamos que ela está suja, ela está faminta, confusa, né? Aí vamos supor que a mãe acabou de resgatar a filha. O que ela vai fazer? Ela vai exigir que ela recorde de tudo o que ela ensinou, que ela já tem anos que ela não conhece e não sabe mais de nada? É claro que ela não vai fazer isso. Ela vai falar assim: filha, olha aqui, ó. Lembra dessa toalhinha? Lembra dessa fraldinha? Você amava dormir com ela. Dorme com ela hoje, tá bom? Aí a filha vai pegar a fraldinha e vai sentir o cheiro. Isso me lembra alguma coisa, né? Aí vai dormir com ela. Aí a lembrança vai vir, mas não acabou ainda não. É devagarzinho. Bem devagarzinho, lentamente. E aí o que acontece? Aos pouquinhos, com amor, com carinho, a mãe vem com carinho, com amor. Ela fala: filha. Aí a filha vai começando a ganhar vai ter a confiança da mãe, né? Vai confiar na mãe novamente, vai se sentir segura novamente, aos pouquinhos, sabe? É assim, e ela vai ficar um pouco arredia, a filha, né? Porque ela ainda não confia plenamente na mãe, afinal, com tantos anos, ela esqueceu muita coisa, né? Então é aos poucos. Então o tipo de católico, digamos, ex-protestantes, muitos serão assim, não varão novena, novena, que a gente faz mesmo, é engraçado que nós faz campanha de oração, né? Que quase é a mesma coisa que novena, né? Não é sincera. Aí a gente vai fazer, a gente não vai ver os santos e Maria da maneira que os católicos vê, assim, com essa intensidade, com esse afinco, sabe? Não é tão rápido assim, é muito confuso pra gente ainda, então a gente vai ficar assim um pouco, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai conhecendo mais a história dos santos e se maravilhando, e aos pouquinhos, né? Mas aí vai ser igual? Acho que não, eu acho que não chega essa, como o católico desde pequeno aprendeu, não será igual, não. Ela tem um conceito muito diferente, os protestantes, de cristianismo, mas assim, mas a fé, a fervura da fé, ela continua bem forte, assim. E é assim, meus irmãos, que Deus abençoe. Todos os movimentos da reforma podem ser denominados como protestantes ou não? Bem, a resposta é muito simples: não. Uai, mas como assim, JC? Eu sou assembleiano e eu sempre me denominei como protestante. Não tem nenhum problema.
Meu amigo, claro que tem problema. Ai, JC, eu sou presbiteriano. Eu sempre me denominei como protestante. Tem algum problema? Sim, tem problema. E eu vou me basear num historiador chamado Carter Lindbergh. Ele vai relatar sobre isso. Inclusive é um historiador muito bom. É um livro muito bom, tá? História da Reforma. Recomendo que vocês leiam. O termo que vai denotar todos os movimentos que abrangeu o século XVI em relação às reformas é literalmente o termo reforma. Reforma e reformadores. E não protestantismo. O termo protestantismo não vai abranger a Assembleia de Deus, não vai abranger a igreja adventista, não vai abranger a igreja presbiteriana, não vai abranger a igreja anglicana. O termo protestantismo é dado apenas aos luteranos. O responsável pela reforma protestante não foi Calvino, foi Lutero. Não tem lógica. De forma análoga, meu nome é João. Você não pode me chamar de Maurício, porque meu nome é João. É a mesma coisa o presbiteriano, você não pode chamar ele de protestante, você tem que chamar ele de reformado. Por quê? Porque ele não é luterano. Acabou a conversa. O termo protestantismo é dado apenas aos luteranos. Apenas. Ai, João, mas tem muita semelhança entre os luteranos e os outros evangélicos. Não tem. Só pra vocês terem uma ideia, os luteranos, eles têm um terço. Sim, no luteranismo existe terço. Literalmente, terço. No luteranismo tem sacramentologia. Tem 3 sacramentos. Nas outras igrejas não tem sacramentos. No luteranismo, confessa a fé católica. Dentro desse livro aqui vai confessar os 3 credos. E as outras igrejas não confessam a fé católica. Pelo contrário, tacam lapada na igreja católica. Em outras palavras, o historiador Carter Lindbergh vai falar que o termo que denota todos os movimentos é reforma. A reforma e logo após vem o nome. Reforma, reformada, reforma protestante. E não é protestante para todos os movimentos. Entenda isso de uma vez por todas. Ah, então por que todo mundo fica se chamando de protestantismo? Muito simples. Creio eu que seja porque o luteranismo, a reforma protestante, foi um movimento mais famoso, mais conhecido. E por conta disso, como Lutero é a pessoa mais conhecida entre esses reformadores, entre as pessoas mais leigas, começaram a se denominar como protestantes. Mas não tem nenhum vínculo. Pelo contrário, Lutero vai falar que todos esses que vieram após ele é cabeça do diabo, só para você ter uma ideia. Outra questão, eu vou colocar aqui algumas igrejas luteranas, igrejas católicas, igrejas anglicanas reformadas, só para vocês verem a diferença e verem se vocês ainda podem se denominar como protestantes. Vejam só, aqui é mais um desenho, né? Aqui vai ter o Cristo crucificado, as imagens, vão ter imagens, eles não são iconoclastas, eles não são contra imagens. Tem nada a ver com vocês. Essa igreja é uma igreja protestante, uma igreja luterana. São os únicos que são chamados de protestantes. Historicamente falando, é errôneo chamar os outros movimentos de protestantes. Aqui tem uma igreja anglicana. Aí você já vai vendo a diferença. Aqui tem uma igreja reformada. E aqui tem a igreja Assembleia de Deus. De forma análoga, como é que você vai dizer que os assembleanos são protestantes? Não tem como. Primeiro, porque não tem nenhuma semelhança. Segundo, porque protestantismo é dado apenas aos luteranos. E fim de conversa. Rei Henrique VIII queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão. O Papa da época, Clemente VII, se recusou a reconhecer a nulidade do seu matrimônio e então, no espírito da reforma protestante, que ocorreu 16 anos antes disso, o rei da Inglaterra decidiu romper em definitivo com a Igreja Católica e fundar uma nova igreja todinha sua, a Igreja Anglicana. Tudo por um belíssimo rabo de saia, como nós vamos ver. Só que o divórcio do rei deu início a uma série de eventos trágicos que desencadearam uma intensa perseguição religiosa e no martírio de muitas pessoas. O rei Henrique VIII, autodeclarado chefe supremo de toda a nova igreja, uma espécie de novo e auto-intitulado Papa, começou a perseguir ferrenhamente os católicos que resistiam à sua luxuriosa reforma religiosa. Foram milhares de mortes. Um exemplo foi o martírio do grande Thomas More, em 6 de julho de 1535. Para quem não sabe, ele, que havia sido Lord Chancellor, parecido com uma espécie de primeiro-ministro, se recusou a aceitar o ato de supremacia que proclamava Henrique VIII como supremo chefe da Igreja da Inglaterra. Após sua recusa em jurar lealdade ao rei e aceitar as suas novas disposições religiosas, Thomas More foi preso na Torre de Londres e em seu julgamento ele fez uma defesa apaixonada de suas crenças, enfatizando a indissolubilidade do matrimônio e a liberdade da Igreja em relação ao Estado. No livro A Vida de São Thomas More, inclusive você encontra esse livro na minha livraria, o link está aqui na descrição para quem quiser comprar e eu recomendo porque é muito bom. São Thomas More, em resposta aos seus acusadores, disse, abre aspas, para cada bispo que o senhor tem em favor de Henrique VIII, eu tenho 100 que seguem o Papa.
muitos dos quais constam, por mérito, no número de santos. E contra a sua nobreza corrompida, eu oponho um conselho mais nobre e esclarecido de mártires e de confessores. Contra o seu parlamento, Deus sabe muito bem porquê, tenho a meu favor todos os concílios realizados nos últimos 1000 anos, favoráveis ao meu parecer estão a França, a Espanha, a Itália e os maiores impérios de toda a cristandade, disse ele. Nos anos atenuou-se a discriminação contra a Igreja e em 1850 foi reconstituída a hierarquia católica na Inglaterra e deste modo tornou-se possível abrir causas de canonização de numerosos mártires, disse São João Paulo II no motu próprio, datado para a comunicação da canonização e proclamação de São Thomas More como o padroeiro dos governantes e políticos. Então, ao que o Papa São João Paulo II se refere exatamente quando ele fala de discriminação contra a Igreja e a reconstrução da hierarquia católica na Inglaterra? Veja, ele fala sobre o contexto não só em que São Thomas More foi martirizado, com muitos outros católicos, sendo esta também a mesma época de nascimento de Maria I, embora o Santo Padre não fale dela. Nós vamos voltar um pouquinho naquele contexto da família de Henrique VIII, o rei do blefe. Como a Espanha e a Inglaterra eram as maiores potências mundiais da época, o casamento com Catarina de Aragão fazia de Henrique VIII, naquele momento, o homem mais poderoso da Terra. O problema é que o cara era um tremendo de um mulherengo devasso e safado. E sob o pretexto de que sua esposa não lhe dava nenhum filho homem, ele queria se separar. Para mim, acabou. Quando o rei rompeu com a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, levou ao martírio São Thomas More e muitos outros. Ele fundou a Igreja Anglicana, obtendo para si a anulação do seu próprio casamento para se casar com a sedutora Ana Bolena. Maria, a única filha do casal, foi declarada ilegítima, ou seja, Maria perdeu o direito de ser princesa e sucessora. Então, quando Henrique VIII morreu em 28 de janeiro de 1547, o Eduardo VI, filho de Henrique VIII, com Jane Seymour, já então a terceira esposa do rei, assumiu o trono. Como tinha apenas 10 anos, o menino teve que governar sob a tutela do seu tio por parte de mãe, Edward Seymour. Depois de muito tempo, quando agonizava em seu leito de morte, Eduardo VI quis assegurar que a Inglaterra permanecesse protestante e anglicana. Então ele nomeou Jane, sua prima em primeiro grau, como sua sucessora no trono, ignorando a linha de sucessão legítima que favorecia sua meia-irmã católica Maria I, filha legítima do rei. Em 10 de julho de 1553, Jane foi proclamada rainha, mas o seu reinado durou apenas 9 dias. Maria I então reuniu apoio e entrou em Londres de maneira triunfante, tomando o trono ilegítimo de Jane Grey. Jane Grey foi deposta e em seguida presa na Torre de Londres, e apesar da juventude e de ser vítima das circunstâncias políticas, foi condenada por traição e executada em 12 de fevereiro de 1554, aos 16 anos, passando a ser considerado uma espécie de mártir protestante. Pois agora você sabe porque a rainha Maria I da Inglaterra é conhecida como Blood Mary ou Maria Sanguinária? Então vamos continuar a história da família real de Maria I, a rainha católica. À procura de estabilidade política, então, que uma aliança católica poderia proporcionar, ao chegar ao poder, Maria, então, se casa com Filipe II da Espanha, em 1554, um ano após assumir o trono. Em fevereiro de 1555, e novembro de 1558, sob o reinado de Maria e Filipe II da Espanha, foram executados cerca de 300 pessoas. Muitos daqueles perseguidos fizeram parte da traumática infância de Maria, como Thomas Cranmer, que, empossado como arcebispo da Cantuária, havia autorizado o divórcio de Henrique VIII, seu pai, e Catarina de Aragão. Mas o que aconteceu depois? Veja só. Com a morte prematura de Maria I, no reinado católico, no final do ano de 1558, Elizabeth I, sua irmã, assumiu o trono e retomou a matança indiscriminada de católicos iniciada por seu pai Henrique VIII, que criou a igreja dele mesmo. Só para você ter uma ideia, entre 1558 e até o final do seu reinado violento em 1603, estima-se que entre 200 e 300 católicos foram executados apenas por serem católicos e não se dobrarem à heresia anglicana. Ela, por outro, tomou 284 hereges protestantes, segundo o livro dos Mártires de John Foxe, número que provavelmente não está subestimado. Mas as estimativas de número
de execuções realizadas por Henrique VIII, que iniciou a Igreja Anglicana, variam entre 57 mil e 72 mil, conforme mencionado nas crônicas de Raphael Holinshed, o massacre que se seguiu à revolta católica, conhecida como Peregrinação da Graça, deve ser também levado em consideração, fecha aspas. E apesar desses dados, Maria I Católica é conhecida como a sanguinária, e Henrique VIII é tipo o rei do blefe, esse é o apelido dele. Mas assim, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. E depois vieram os protestantes, é claro, que para justificar a razão da sua ruptura com a Igreja Católica, tiveram que fazer o possível para demonstrar que a Igreja Católica histórica, sobretudo a partir de Constantino, ou seja, durante a Idade Média, seria uma corrupção. E nos séculos 17 e 18, aí as deformações, as detrações aumentaram, sobretudo por causa dos iluministas. Esses, em primeiro lugar, os ingleses, o Gibbon, entre outros, e principalmente os enciclopedistas franceses, que tinham uma visão objetivamente contrária à cosmovisão católica de vida, de tudo que diz respeito ao ser humano, e pensavam que a Igreja Católica era justamente aquela que mantinha as nações no obscurantismo, se puseram, sobretudo na sua enciclopédia, a tentar atacar a Igreja Católica na história. Voltaire, por exemplo, Voltaire, que é celebrado como um dos grandes nomes aí da modernidade, ele dizia que o objetivo da vida dele era écraser la infâmie, esmagar a infâmia, que é a Igreja Católica. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!